Hoje é o nosso quarto encontro, onde nós estamos aqui trabalhando a diferença entre práticas de si e moral a partir daquilo que o Foucault deixou para nós. E eu devo, nesse momento, finalizar a série que eu iniciei há 3 aulas atrás. Vocês devem se lembrar que no início desse percurso eu propus que nós entendêssemos as práticas de si como uma ética e que pensássemos tais éticas como históricas e fundamentalmente como processos de subjetivação. A meta de tais processos de subjetivação é fazer da vida uma obra de arte, e os processos de subjetivação são entendidos criteriosamente como práticas de liberdade. Quem trabalhou a ética dentro dessa perspectiva? Michel Foucault, quando decidiu abandonar o seu estudo genealógico empreendido durante a década de 70 para estudar a ética, e ao fazer esse empreendimento, ele se dirigiu aos gregos e foi tentar elucidar as práticas de subjetivação entre os gregos para trazer para nós uma diferença entre ética e moral, que é a diferença que eu estou tentando estabelecer para vocês. O que a gente já viu até agora? A gente já viu que essas práticas de subjetivação passam por 3 processos de subjetivação e que estes processos de subjetivação envolvem o corpo, uma relação agonística de si consigo, uma subjetivação da verdade. Nós já vimos até agora esses 3 processos de subjetivação, como eles são criteriosamente empreendidos historicamente. Trabalhamos, num primeiro momento, o corpo e os seus prazeres entre os gregos. No segundo momento, trabalhamos aqui a noção de encrateia, combate agonístico de si por si. No terceiro momento, nós trabalhamos a subjetivação da verdade ou a subjetivação de um saber como aquilo que dará forma a tal combate agonístico. Pois bem, no encontro de hoje, eu vou falar de um quarto momento que seria, no meu entendimento, para fechar esse bloco, o momento derradeiro ou a causa final destes processos de subjetivação. Antes, porém, de trabalhar explicitamente esse tema, eu devo explicar para vocês 2 coisas. Por que nós estamos trazendo a ética dentro dessa perspectiva? Em primeiro lugar, porque a ética é um tema explicitamente humano, que diz respeito à filosofia prática, mas diz respeito igualmente ao modo de vida que um ser humano pode desenvolver ao longo da sua existência. A ética é, com certeza, uma prática de liberdade. E, em segundo lugar, porque o ser humano é, no meu entendimento, um ser que se diferencia dos demais seres pela sua capacidade, olha só, de ter uma interioridade de expectativa da vida para além do presente. O ser humano é um ser que sabe que ele é finito, porque ele é mortal, ele sabe que ele a qualquer momento pode morrer, mas ele espera do outro lado alguma coisa. E ao esperar do outro lado alguma coisa, ele projeta um modo de vida ao longo da sua existência e tenta cumpri-lo durante o seu processo existencial. Dito de outra forma, o ser humano é um ser capaz de desenvolver uma interioridade de espera, e nessa interioridade de espera ele pode subjetivar uma memória, olha só, desse outro plano diferente do plano histórico no qual ele vive. Propus que nós pudéssemos pensar essa interioridade de espera como uma espécie de teleologia de um sujeito ético. Propus que nós pudéssemos pensar essa teleologia de um sujeito ético como um produto final dessas práticas de subjetivação. E agora estou propondo que essas práticas de subjetivação têm como causa final essa interioridade de espera. Pergunta: como nós podemos falar dessa interioridade de espera a partir de exemplos concretos?
Vamos lá, vamos a exemplos concretos. Você retorna um pouco aí para eu poder fazer uma série de exemplos para a gente poder explicar o que eu estou chamando de interioridade de espera. Por exemplo, se eu praticasse budismo e no budismo eu gestasse a convicção de que viver é estar na impermanência, eu não poderia esperar do real senão outra coisa a não ser essa impermanência e procuraria viver ao longo da minha existência nessa impermanência. Outro exemplo, se eu fosse um cristão e tivesse uma convicção ética a partir da crença que eu tenho nesse lado de fora, eu desenvolveria essa interioridade de espera praticando a mim mesmo com o propósito de alcançar no final a salvação. Por exemplo, se eu fosse um grego, a interioridade de espera apareceria como uma prática de liberdade e um sujeito absolutamente ético seria igualmente um sujeito absolutamente livre. Mais próximos de nós, a interioridade de espera dentro de uma perspectiva spinozana consiste em compreender a eternidade ainda vivo para perder o medo da morte, entendendo que ao perder o medo da morte você vai estar praticando a liberdade. São exemplos aparentemente contraditórios, porque uma é uma interioridade de espera de um cara que crê na imanência, outra é uma interioridade de espera de um cristão, outra é uma interioridade de espera de um grego, etc. Eu não estou me importando em querer saber qual interioridade de espera é a mais verdadeira ou a menos verdadeira. A minha preocupação é fundamentalmente ética. Não é possível você passar 50, 60, 70 anos na vida sem fazer um projeto existencial esperando alguma coisa do término da sua existência. Afinal de contas, tu és um homem ou um animal? Interioridade de espera é aquilo que um ser humano altivo tem que engendrar para poder levar uma existência digna de ser vivida, na medida em que ele não está preocupado única e exclusivamente com problemas circunstanciais e contingentes, mas desenvolve ao longo da existência uma expectativa mais elevada de vida. O fato é que isso foi praticado dos gregos aos modernos, isso foi praticado dos modernos aos contemporâneos, e o Michel Foucault, que é o autor que a gente está analisando aqui, concebeu essa interioridade de espera, ou essa capacidade teleológica que o ser humano tem de viver esperando alguma coisa da existência, como uma espécie de processo de subjetivação que funciona como a causa final, cujo produto será o sujeito ético. Para a gente poder tentar entender de uma forma menos filosófica o que eu estou tentando precisar para vocês é o produto final de uma prática de subjetivação é a constituição de uma interioridade de espera, e agora eu vou dizer, a constituição de uma interioridade de espera é fundamentalmente a produção de uma memória que faz com que você se relacione com o porvir de uma forma diferenciada. Convém lembrar que ao longo dos 3 encontros anteriores, nós estávamos aqui investigando processos de subjetivação como estilos de vida, estávamos aqui pensando esses estilos de vida a partir, olha só, de 4 modalidades de tais processos. Tomei como ponto de partida o corpo e os seus prazeres, e estou chegando a essa interioridade de espera como sendo o procedimento final. O que eu quero para tentar falar daqui a pouco de uma forma mais coloquial para vocês? Dizer que essas práticas de subjetivação são indispensáveis para todo e qualquer ser humano. Elas são, por direito, invenções de seres humanos que se preocupam em levar um modo de vida altivo e livre, escapando dos sujeitamentos que ocorrem
nas sociedades igualmente humanas. Propus que nós entendêssemos esse processo de subjetivação como um processo ético e conjuguei ao longo da minha construção 3 coisas que eu considerei fundamentais, vou botar assim. Quais são elas? Que esses processos de subjetivação sejam processos onde, através deles, você possa exercer sobre si um domínio e escolher. E é preciso que você saiba que você escolhe tudo que você faz e é preciso que você tenha consciência dessa escolha para poder escolher melhor aquilo que você está fazendo. Que essas escolhas dependem da tua capacidade, olha só, de filtrar certas verdades que irão determinar o seu modo de agir no mundo. E a subjetivação da verdade como subjetivação de um saber é o que vai dar forma a essa escolha. Que essa escolha exige de você que você seja capaz de dobrar certas forças e submeter essas forças ao domínio do teu pensamento. E que ao dobrar essas forças, submetendo-as ao domínio do seu pensamento, você seja capaz de se dirigir para o futuro de uma forma mais serena, por ter criado a convicção de que ao longo da sua existência você pode viver com tranquilidade de ânimo. A finalidade, do ponto de vista ético, tem importância para mim exatamente porque a interioridade de espera é o que dará oriente, norteará o modo de vida de um ser humano. E o que eu estou tentando dizer, por último, é para que essa interioridade de espera se fundamente na subjetividade, é necessário que o homem se pratique com o propósito de mudar o seu modo de vida e constituir, a partir desta mudança, uma memória. Esse tema é importante, porque eu parto da premissa de que a memória é o fundamento da subjetividade. Eu não reduzo subjetividade à memória, porque eu sei que o ser humano tem uma consciência, eu sei que o ser humano tem um inconsciente, mas eu não posso negar que nenhum ser humano possa viver sem o auxílio dessa memória que funciona nele como uma espécie de fundamento. A memória, quando nós pensamos dentro de uma perspectiva mais banal, é exatamente aquilo que fundamenta a subjetividade, dando à consciência a possibilidade de reconhecer os objetos do mundo, dando ao ser humano a possibilidade de querer repetir ao reconhecer esses objetos, eventos que ele viveu no passado. A memória é aquilo que oferece ao ser humano inúmeras capacidades cognitivas. Ele usa a memória para reconhecer o meio no qual ele irá falar, ele usa a memória para poder aprender uma determinada lição, ele usa a memória para rememorar efeitos benéficos que ele quer repetir, e às vezes os efeitos não tão benéficos, já que a memória não é utilizada, reaparecem na consciência, porque é inevitável viver sem ela. Pensando dentro dessa perspectiva, a gente pode dizer que todo ser humano tem uma memória. Pensando dentro dessa perspectiva, a gente pode dizer que todo ser humano, portador desta memória, muitas vezes sofre de coisas que passaram, mas que insistem em permanecer presentes na consciência. Não podemos negar que o próprio psiquismo do ser humano, o próprio aparelho psíquico do ser humano, possui uma região chamada memória. Por outro lado, se dizemos que o ser humano é, diferentemente do animal, um ser movido por pulsões, por desejos, diferentemente do animal que é movido por instintos, não temos também como negar um fato visível para todos, que toda vez que a gente está desejando alguma coisa, fundamentalmente a gente está querendo repetir uma experiência desejante que ocorreu no passado. E aí a memória está presente de novo. A memória está presente de novo, como se existisse aqui uma aliança entre o desejo e a memória,
Toda vez que eu desejo uma coisa presente, eu quero repetir uma experiência de prazer que eu vivi no passado. Toda vez que eu quero repetir uma experiência de prazer que eu vivi no passado, eu evoco a lembrança da coisa que eu tive para poder buscar algo parecido no presente àquilo que eu tive. E eu começo a perceber que a subjetividade, desejo e memória existe sempre numa espécie de repetição. Prestem atenção, existe sempre numa espécie de repetição, onde uma moção pulsional, um desejo X, consiste fundamentalmente numa espécie de repetição de algum prazer que eu tive no passado e que eu quero reencontrar no presente. Partindo da premissa de que todo ser humano tem uma memória, porque tem, é preciso levantar o problema ético do nosso encontro de hoje. É possível, através de práticas de subjetivação, produzir uma outra memória? Não uma memória que te puxe para o passado, mas uma memória que funcione na tua cabeça como interioridade de espera. É possível, através de uma prática de subjetivação, produzir uma memória que não seja uma memória do que já passou, mas uma memória que suscite um desejo de encontrar no futuro alguma coisa a partir de uma expectativa gestada no presente? Creio que sim. O Nietzsche, que é um dos grandes filósofos que influenciou Foucault, pensava essa memória como a memória da vontade e concebia essa memória como a memória do futuro, que é diferente da memória do ser humano comum, que quer esquecer alguma coisa e não consegue. Na memória da vontade, o ser humano não quer esquecer, quer repetir. Ele quer reviver de novo o que ele já viveu e que ele quer encontrar, revivendo de novo, alguma coisa de diferente. É uma memória da vontade, Nietzsche chega a dizer, uma memória das palavras. Ela não é uma memória construída a partir de acontecimentos que já ocorreram, que você quer se livrar deles e não consegue, mas sendo uma memória da vontade, sendo uma memória de palavras, ela é construída a partir de certas práticas onde você gesta no presente o seu desejo de se lançar no futuro. Ou seja, o seu desejo de constituir no presente uma interioridade de espera. Nas palavras bem criteriosas de Nietzsche, que vocês vão encontrar na segunda dissertação da genealogia da moral, que é o Nietzsche, que escreve esse livro, essa memória da vontade é uma memória ativa. E essa memória ativa é pensada por Nietzsche como uma memória do futuro. Ela se expressa adequadamente através da seguinte frase: eu não quero esquecer o que eu prometi fazer agora, e com certeza no momento oportuno eu irei cumprir. Eu não quero esquecer o compromisso que eu firmei com vocês aqui e agora, e com certeza na ocasião oportuna eu irei cumprir. Não é aquela memória onde você tenta se livrar de um acontecimento vivido e ela retorna. Não é aquela memória de sentimento onde, meu Deus, eu não consigo esquecer isso, mas eu morro de vergonha daquilo que eu fiz. Na memória do futuro ou na memória da vontade, você pratica a subjetivação no presente para ter no futuro orgulho daquilo que você fez e querer repetir aquilo que você fez na ocasião oportuna. Foucault trabalhou com isso, trouxe isso para as práticas de si. O Deleuze, que é um leitor do Foucault, que escreveu um livro para Foucault chamado Foucault, chamou certa vez essa memória, olha o nome que ele dá, de memória do fora. E pensou essa memória do fora, Deleuze lendo Foucault, pensou essa memória do fora como termo final
desses processos de subjetivação. Disse, seguindo exemplos extraídos do livro sobre Foucault, que um cristão espera do fora a salvação, que um espinosista espera do fora a eternidade, que um ateu espera do fora o desprendimento total, mas que não é possível você praticar ética no presente sem já estar na tua vida uma memória do fora, que eu aqui estou definindo como interioridade de expectativa ou uma memória de expectativa. Resumidamente, trazendo o problema para o dia a dia, para o senso comum talvez, trazendo o problema cá para nós, o que a gente está com esse requinte filosófico tentando explicitar para vocês? Algo bem simples, ó. Um ser humano que quer levar um modo de vida ético constrói uma visão de mundo e com ela uma série de convicções que vão dar uma orientação para a sua conduta. Ele procura ser coerente consigo e com os demais. Ele subjetiva determinadas verdades que ele escolheu criteriosamente para agir no mundo, e ele tem, já que ele não é um mero animal, uma expectativa quanto à existência em geral. Se estivéssemos discutindo esse problema dentro de um contexto religioso, poderíamos colocar em dúvida se essa expectativa é melhor do que aquela, se essa escolha é pior do que a outra, se existe ou não vida eterna. Eu estou propondo que, ao invés da gente fazer esse tipo de discussão, porque no meu entendimento é uma discussão que vai parar na crença de todo mundo, porque você não vai provar o que existe do lado de fora de jeito algum, que nós levássemos essa discussão para um terreno ético, fazendo a seguinte pergunta: esse tipo de convicção faz com que você alcance na sua existência uma alegria de viver, uma serenidade de vida? Faz com que você, ao subjetivar essa convicção, entenda a si mesmo como podendo levar na sua vida um modo de vida mais elevado, mais soberano? Para ser mais simples e o mais diverso, esse tipo de convicção vai dar a você tranquilidade de ânimo e sentido existencial, de tal forma que você possa se relacionar ao longo da sua existência com uma convicção mais elevada, acreditando que possa existir algo do lado desse fora e que isso possa se desenvolver dentro de você como uma interioridade de espera? Se essas perguntas fizerem algum sentido, no meu entendimento, o sentido mais elevado é sim, se ao subjetivar isso, você for capaz de demonstrar para você mesmo que você consegue viver segundo convicções que você, ao longo da existência, gestou. É bem difícil pensar isso fora do preconceito, porque se eu escolho um modo de vida, eu posso julgar o outro modo de vida acreditando que o meu modo de vida é o mais verdadeiro, o que é uma bobagem, porque o meu modo de vida é o mais verdadeiro para a escolha que eu fiz. A pergunta que eu tenho que formular, que eu acho que é a mais pertinente, é: quando você escolhe um modo de vida cristão, você está seguindo esse modo de vida por escolha ou porque alguém lhe obrigou a escolher? Essa é a verdadeira questão. Porque se essa escolha foi sua e se deliberadamente você vive segundo aquilo que você escolheu, isso vai gestar na tua cabeça uma interioridade de espera que ninguém pode contestar. Por quê? Porque o que se encontra em questão nessa subjetivação desse fora, né, é o problema de saber se essa subjetivação produz uma transformação no modo de vida e faz com que o indivíduo possa se relacionar com os outros indivíduos de uma forma espontânea e mais serena, que ele possa se relacionar com a existência num plano mais elevado.
para onde eu estou tentando conduzir o problema para o terreno da ética. Não estou querendo desenvolvê-lo num terreno puramente filosófico para poder opor as verdades da filosofia, as verdades da religião. Não estou querendo questionar o modo de vida cristão e valorizar o modo de vida grego, mas eu estou me dirigindo tanto ao cristão, quanto ao grego, quanto ao budista, tentando saber se eles estão praticando isso por sujeição moral ou se eles estão numa prática de subjetivação, gestando expectativas quanto à vida e quanto ao futuro. E aí eu posso falar de uma ética budista, e posso falar de uma ética cristã, e posso falar de uma ética grega ou uma ética espinosista, que é diferente de um sistema codificado moral, onde nele impera a sujeição e a obediência. Michel Foucault tem um livro sobre isso, chamado As Confissões da Carne, que era o 4º volume da História da Sexualidade, onde ele vai pensar uma ética cristã. E é interessante que quando ele começa a trabalhar a ética dentro dessa perspectiva que eu estou aqui chamando de práticas de subjetivação, ele vai liberar um assunto inédito para a gente. Ele vai dizer, existe uma história da ética. Bonito, né? Extremamente bonito. É porque o Foucault não é um autor que acredite em verdades eternas e monumentais. Ele não pensa assim. Ele não é platônico. O Foucault é aquele autor que está avaliando, se você diz para mim que acredita numa determinada verdade, se você é coerente o suficiente para viver de acordo com essa verdade na qual você diz acreditar. Esse é o ponto que importa. Se eu pratico uma determinada religiosidade, eu tenho que demonstrar para você se isso é de fato uma prática ou é apenas uma operação verbal. Se eu desenvolvo um modo de vida espiritual mesmo, tal como eu o professo, ou se aquilo é apenas um exercício retórico. Se eu desenvolvo um modo espiritual de vida parecido com aquilo que eu professo, eu estou demonstrando a vocês que eu tenho coerência e que eu procuro viver segundo aquilo que eu espero do lado de fora, eu procuro viver segundo essa interioridade de espera e construir ao longo da minha vida uma memória que me dê convicção e fundamento para que eu possa afirmar as minhas escolhas ao longo da minha existência. A finalidade de uma vida ética, seja ela qual for, é dar àquele que se pratica e cuida de si condições de se justificar ao longo da sua existência. E não importa qual seja a sua escolha, se ela é grega, se ela é cristã, romana, hindu. O fundamental é saber se nessa escolha você demonstra ao outro uma certa coerência de vida. Ser criterioso com a palavra, não falar qualquer coisa, ser mais consciencioso daquilo que você está fazendo, procurar ao longo da vida alinhar o que você pensa, aquilo que você faz, e não ter vergonha daquilo que você fez. Eu acho isso fundamental. Não olhar para trás e perguntar por que eu fiz isso. Porque se você fizer essa pergunta, por que você fez isso, sabe qual é a resposta que você vai fazer? Você fez porque você quis. Aí você pergunta de novo, e por que eu me arrependo? Porque eu não quis direito, porque era melhor da próxima vez. Para não ter que se arrepender depois daquilo que você fez. É fundamental olhar para trás e dizer, fiz e farei de novo, porque escolhi o que eu estava fazendo. É fundamental olhar para trás e dizer, fiz e farei de novo, e vivo querendo repetir aquilo que eu, ao longo da minha existência, pratiquei a mim mesmo para poder construir uma memória que dê a mim mesmo dignidade e que me permita olhar para o passado orgulhoso do desenho que eu construí. Aí pouco importa o modo de vida que você escolheu, se é cristão, se é grego, ateu, etc. Mas importa se você vive bem a partir dessa escolha e se essa escolha deu a você a possibilidade de se alegrar ao longo da sua existência. Isso é a ética. A ética na qual eu acredito.
uma ética que lhe permita se conduzir na vida justificando aquilo que você faz ou fez e tendo orgulho daquilo que você fez, a ponto de criar para si a convicção de que tudo aquilo que foi feito a partir de escolhas e que essas escolhas foram criteriosas e rigorosas. Nas repetições, uma memória se produz e é fundamental que qualquer ser humano saiba disso. Ele sempre escolhe. Porque quando ele sabe que ele sempre escolhe, ele sabe que ele pode escolher aquilo que ele escolhe. E quando ele passa a saber que ele pode escolher aquilo que ele escolhe, ele toma consciência da escolha e passa a ser mais seletivo e criterioso com ela. Eu acho esse tema genial, que a gente chamava em filosofia a escolha da escolha. Não é aquela escolha inconsciente, fiz porque eu gostava, mas não vou fazer mais. É aquela escolha onde você toma consciência dela e diz, fiz porque gostava, gosto, quero repetir. E quando você começa a entender isso, subjetivamente muda tudo. Que a sua atitude frente aos teus prazeres, aos teus desejos, passa a ser outra. Quando você começa a entender que você agora escolhe conscientemente o que você já escolhia inconscientemente, você ganhou algo novo. O que você ganhou? A possibilidade de deliberar imediatamente sobre as suas escolhas e a convicção de que essas escolhas foram feitas a partir de um querer que agora você não recalca, acolhe. Acolhe porque passa a fazer parte da sua subjetividade. É isso que eu estou chamando de produção de interioridade de espera, produção de memória. E que essa produção de memória é produto de práticas de subjetivação. Você não está cuidando do seu modo de vida particular, embora você esteja também, mas você está construindo um modo de vida singular e dizendo ao mundo que esse modo de vida que você escolheu, tá certo? Olha lá, você subjetivou, pode ser transmitido aos demais por intermédio da palavra. Eu fico lembrando desses caras notáveis, né? Da Grécia a Cristo, de Cristo a Buda, de Buda a Spinoza, que não são, às vezes são diferentes uns dos outros, mas foram construindo modos de vida e inaugurando um tempo novo. Eles fizeram isso. Fizeram mesmo. As escolhas de Sócrates, que teve que tomar cicuta, abriu o cenário grego para a gente poder pensar alguma outra coisa a partir dele. Não é assim? O Spinoza foi massacrado no tempo dele, mas trouxe para a filosofia uma nova força, porque me deu um entendimento de imanência na filosofia que a teologia cristã me fez passar ao largo. Spinoza trouxe Deus para o plano da natureza, tirou Deus do plano da transcendência, onde ele estava lá, segundo os ditames da religião judaico-cristã. Ele diz, Deus é a natureza. O Deus do Spinoza, a natureza, é pura potência. Potência de vida. E nós não estamos separados dele, porque nós somos partes dele. É um plano só. Isso é muito bom. E quando você entende que você não está separado de Deus, porque você faz parte dele, você começa a entender que sendo parte dele, sendo ele eterno, você também é eterno. Qual o barato? Você conquistou ao longo da sua vida durável a intuição de que há algo em você que é eterno. Isso é uma memória. Para ser um spinozano. Para ser um spinozano, essas partículas são eternas, essa potência eterna, o que é durável é composto. O Epicuro, que a gente falou já há algum tempo atrás aqui sobre ele, dizia algo parecido. Só que ele usava a noção de átomo. Os átomos são indestrutíveis, são eternos. Os compostos são duráveis. Era isso.
E quando o composto se desfaz, para onde a gente vai, ele não volta para a Terra.